Nós estamos pegando, então, as transformações. A gente pegou aqui as transformações. Só retomando o resultado finalzinho da aula passada.
gerador das rotações. Então, rotação. Rotação com vetor, da vetor. Aqui deve ser um N. Deixa eu ver se eu pelo que eu estou vendo, talvez tenha que colocar esse resultado aqui errado. Vocês não tenham prestado atenção. Deixa eu colocar aqui. Obrigado, hein, José? Bom, então, boa tarde aí, pessoal. Então, a gente vai retomar da onde a gente parou 2 semanas atrás, né? Nós não tivemos aula na semana passada, que foi dia 31, foi sábado, dia 28. Não tivemos aula dia 28 de maio. Então, só para avisar, né, a gente já combinou por e-mail, mas basicamente para avisar que na próxima aula, né, esse sábado à tarde, para quem puder vir, de qualquer maneira o Tchau pode vir fazer a gravação, né? A gente vai fazer a aula de reposição de 2 horas e meia, de 2h30 e 5 nesse sábado, para quem puder vir. Quem não puder vai estar sendo gravado, para começar a repor a aula que a gente faltou, que eu tive que faltar na semana passada. E há 2 semanas atrás a gente começou a falar da álgebra de Lorentz. Então, a gente chegou a essa representação aqui para os geradores do grupo de Lorentz no espaço de coordenadas, né? Nós vamos ver que agora existem outros espaços, que nós vamos saber quais são espaços extensoriais diferentes, espaços tensoriais, onde a gente vai poder representar essa álgebra, mas para efeito de comparação com o caso euclidiano, né, que é um caso não relativístico, a gente divide os geradores do grupo de Lorentz em 2 categorias, os bustes, né, e as rotações. Geradores dos bustos, geradores das rotações. Aí a gente fez a álgebra na semana passada, substituindo-se pegando esses casos particulares, né? Boost com boost, boost com rotação, rotação. Com rotação a gente chega a isso aqui, mas eu estou achando, quer dizer, acho que aqui, eu devo ter, na hora de passar no quadro, eu acho que eu botei um N aqui no lugar do N. Eu botei um N, mas eu acho que na verdade tem que ser N. Vou refazer só essa relação aqui, porque aqui tem que ser, deveria ser M. Ah, não, tá certo, deveria ser N, não N, tá certo. Eu acho que no caderno do Tchau está N, eu acho que eu fiz N. Então, só para repassar isso aqui. Se nós vamos pegar essa relação, se nós pegarmos um boost com uma rotação, ou seja, isso aqui, um boost, se a gente pegar sigma 0i, né, que é um gerador de um boost, com um gerador de uma rotação, sigma jk. Só colocar isso aqui rapidinho, né? Um boost com uma rotação. Então, claro, isso aqui é sigma 0i, então isso aqui vai dar. Aqui vai aparecer o epsilon jk, L, e aí o sigma 0i, que é o próprio boost, a gente está chamando de LI, e os sigma jk, epsilon jk, LL. É isso que a gente está fazendo. A gente está querendo calcular o gerador de uma rotação, de uma rotação, né, um comutador de uma rotação com um boost. A gente sabe que o comutador de um gerador com um objeto deve dar a transformação daquele objeto. Como isso aqui gera uma rotação, e esse objeto aqui tem um caráter vetorial, quando eu atuo com uma rotação sobre um vetor, a minha variação, a rotação de um vetor é um vetor. Então, quem tinha que aparecer aqui é o vetor, não a rotação. Então, deveria aparecer aqui o N, mas na aula eu acho que eu acabei colocando N. Deixa eu refazer isso aqui rapidamente. Então, do lado esquerdo nós temos isso, e do lado direito nós temos aquela relação lá. Menos I, eta 0k, que é 0, sigma e j, mais eta e j, mas eta e j é menos delta e j. Sigma 0k. Certo? São os 2 primeiros termos dessa relação aqui. Aí vai ficar menos i daqui, então vai ficar eta 0k, que é 0. E depois eta e j, que é menos delta e j, sigma 0k. E depois os outros termos, vai ficar menos eta 0j, que é 0. Seria sigma e k. E agora? Menos, menos eta e k, que vai ser menos delta e k, vai ficar mais delta e k, sigma 0j. De fato, está dando boost. Isso aqui é um boost, isso aqui é o MK. Isso aqui é o MJ. Eu acho, Tchau, que eu coloquei errado o 4. Você colocou errado, acho que eu fiz errado. Eu troquei M com N na hora. Então, isso aqui ficou menos delta e J, né? Então tá certo. Aí o que a gente faz agora, como aqui eu tenho IL, né? Desculpa, tenho epsilon J, K, L, né? O L está contra
aqui, o que a gente vai fazer aqui é multiplicar essa relação para limpar esse epsilon j desse lado. Eu posso multiplicar essa relação por um epsilon m jk. Ou seja, eu multiplico essa relação aqui por um epsilon m j. Multiplico os dois lados, né? Aí epsilon m jk, um epsilon jk. L dá 2 vezes delta de m L. 2 vezes delta de m L. E aí, claro, esse L aqui fica M. Aqui aparece esse fator 2. Desse lado aqui, epsilon m jk vai ficar menos I com menos I vai ficar I. E aí esse delta de J vai ficar, o J fica aí, epsilon M I kappa. M kappa. E aí esse termo aqui fica menos I, delta I kappa. Então vai ficar MJ aí, MJ. Aí a gente faz exatamente isso, né? Eu posso trazer esse J para, quer dizer, esse J aqui vira, não posso deixar esse J aqui fica kappa, eu posso botar assim, é igual ao outro termo. E aí eu troco aqui, né, esse I com esse kappa aqui, fica mais. Então fica mais 2, né? M kappa, M kappa. Tá 2 aqui. Tá certo. Esse 2 aqui cancela com esse 2 aqui. E aí fica IM, eu troco aqui com M. E aqui tem um sinal menos. Então fica menos I, epsilon, I, J, kappa, M kappa. Então, de fato, na aula passada eu tinha deixado aqui um M, estava errado. Então tá certo, é isso aí. Bom, então nós temos essa. A gente viu que a álgebra de Lie do grupo de Lorentz, ela se explicou numa álgebra de geradores, né, colocados no espaço. Então, uma versão, uma descrição não manifestamente relativista, aqui é tudo manifestamente relativista, porque está tudo no espaço de Minkowski. Aqui a gente separou o que é gerador de boost do que é gerador de rotação. Então, por que a gente está fazendo isso? Né? Porque a gente já tem uma lição, né? Claro que eu não coloquei aqui no curso. Se você olhar os cursos lá que eu tenho gravados de teoria de grupo lá da iniciação científica, eu vou partir nessas férias. Agora, quem quiser ver as representações, estudar as representações do grupo euclidiano SO4, em janeiro a gente fez um curso aí que eu acho que era Campos e Partículas em ADS. Então, nesse curso aí, por uma questão de trabalhar com o espaço ADS 5, a gente precisou, por exemplo, algumas pessoas não conheciam direito como se gerava as representações do grupo SO4. Então, eu fiz lá em detalhe, nas aulas atividades formativas de verão, desse ano de 2014, um curso de campos e partículas em ADS 5. Em ADS, faço diante desse. E lá, talvez na aula 9, 10 e 11, na aula 8, 9 e 10, eu trabalho as representações do grupo SO4. E a gente mostra que o grupo SO4, na verdade, pode ser escrito como SO2 cross SO2. E SO2 a gente conhece por causa dos grupos de espinho. Então, sabendo desse resultado, a gente está vendo que a gente está num grupo que não é SO4 exatamente. A gente está num grupo pseudo-euclidiano, que é SO3. Mas do ponto de vista da teoria de grupo, SO13 e SO4, a passagem do SO13 para o SO4, para o SO3, é simplesmente uma, que a gente chama de uma rotação de Wick, né? Do ponto de vista da estrutura da teoria de grupo, eles têm o mesmo número de geradores e provavelmente uma álgebra. Como passar desse grupo para esse grupo é simplesmente fazer isso aqui, né? A gente tem isso aqui, C2, T2, menos X2, menos Y2, menos Z2, basicamente é tornar esse tempo, se eu só tornar isso aqui um I tal, isso aqui fica menos C2 tal 2, menos X2, fica menos isso, mais Z2. Então, se eu fizer T igual o puro imaginário, eu basicamente ganho um espaço euclidiano. Então, a passagem de Minkowski para Euclides, no outro grupo, SO3 do grupo SO4, basicamente é uma transformação de coordenadas, né? Passa de um eixo real para um eixo puramente imaginário. Do ponto de vista da teoria de grupo, isso, claro, uma teoria de campo, isso aqui é o tempo físico, né? Isso aqui sendo puramente imaginário, isso aqui não pode ser o tempo físico, obviamente. Então, mas a gente, só do ponto de vista da teoria de grupos, são dois grupos idênticos se eu fizer isso.
Então, provavelmente, eu vou poder chegar a uma estrutura de SO2 cross SO2 aqui, mas não está óbvio ali, porque isso aqui é um típico, isso aqui é típico SO2, ó. Isso aqui é rotação, com rotação, dando rotação. Isso aqui é exatamente a álgebra de Lie de SO3. É o que nós estudamos, né, quando a gente estuda as rotações do espaço euclidiano, né, gerador de rotação com rotação, dando rotação. Aqui não, são dois bustes dando uma rotação, e aqui é um busto com uma rotação dando um busto. Então, não está claro que eu tenho uma estrutura de SO2 cross SO2 aí, mas, seguindo os passos que a gente fez do SO4, tudo indica que a constante de estruturas, o fato de ter epsilon nessas três relações aqui, é um indicativo de que tem uma estrutura de SO2 genérica, subliminar a essa álgebra, no caso de Minkowski. Então, a gente vai pensar exatamente o que a gente fez quando fez o caso do SO4. É só fazer uma mudança de base nos geradores. Vamos pensar o seguinte: eu vou poder expressar, porque como eu estou numa base, né, de gerador, eu estou numa álgebra linear, eu tenho uma álgebra com essa noção de produto. Eu posso fazer uma mudança de base na álgebra. Fazer uma mudança de base na álgebra é simplesmente compor geradores, né? Então, eu posso dizer que o meu gerador é MI, esse meu gerador MI vai ser uma combinação linear de dois geradores, um gerador JI ou um gerador KI. E que meus geradores MI vão ser uma combinação linear dos geradores J e K. Ou seja, eu passei, na verdade eu estou fazendo isso, eu vou passar da base MM por uma base de geradores JK. Esses geradores antigos são escritos em função desses geradores, né? Então, dessa forma, aqui por alfabeto, um gama, JI, mais um delta. No caso do SO4, a gente faz exatamente isso, só que os sinais aqui não são exatamente esses, mas os epsilon e os n's e os m's estão lá. Então, eu estou exatamente replicando, né, a lição que a gente tirou do estudo do SO4. Agora, o que chama? No fundo, depois para achar esses pontinhos ali, você vai fazer, somar o primeiro e o terceiro. Eu vou mostrar o seguinte: o que a gente quer é se essa mudança de base aqui, do MN para o JK, me leva a uma estrutura SO2, SO2, o que eu estou esperando é o seguinte: que nessa nova base, os geradores J, eles se fecham numa estrutura de álgebra de Lie, menos I. Isso aqui é um típico SO2, isso aqui é o SO3 mesmo, genuíno, lá das três dimensões euclidianas. Então, isso aqui é o típico SO2, SO3. Então, eu vou querer que o J se feche numa relação desse tipo. Vou querer que o K, os capas, se fechem numa relação própria também de um SO2. E, justamente, o fato de eu ter uma estrutura de SO2 cartesiano, SO2 em termos de grupo, significa que em termos de álgebra eu tenho SO2 direto SO2, ou seja, que os geradores J ou os geradores K eles comutam. Então isso aqui seria a diagonalização da minha álgebra. Eu mostro que realmente, se eu conseguir isso, eu vou estar mostrando que se eu sair dessa álgebra, dessa base, vamos dizer assim, e passar para essa nova base, com essas relações aqui, eu vou estar mostrando que, na verdade, todo aquele trabalho de SO3, ele é um SO2 no setor J, mais um SO2 no setor K. Então, a questão é, será que eu consigo fixar alfa, beta, gama e delta de tal maneira que eu chegue a essa relação? Então, se isso for possível construtivamente, né, a história da cocada do Machado de Assis, né? Eu não vou demonstrar, eu vou comer a cocada. Se eu comer a cocada, eu já estou definindo. Então, se a gente comer a cocada e gostar, é porque deu certo. É lícito em matemática também você mostrar um resultado mostrando que ele funciona, sem demonstrar universalmente. Então, a gente vai fazer isso. Vamos pegar a cocada e não vamos demonstrar, vamos simplesmente comer. Vamos mostrar que, se eu fizer isso e der certo, é porque é esse o processo. Então, a gente vai impor. Por que eu coloquei esse sinal menos? Eu estou colocando esse sinal menos porque eu sei que isso aqui é álgebra de Lie,
de SO3. Então, essa relação aqui é exatamente aquela relação que a gente tem quando coloca SO3. A gente sabe que essas matrizes aqui, né, são as matrizes geradoras, que se eu, obviamente, colocar aí, né, coloca aqui esses geradores, né, deixa eu só ver o seguinte, se a gente multiplica isso tudo aqui por I, né, multiplico aqui por I, multiplico aqui por I, aqui I com menos I dá um I aqui, quer dizer, a gente tem na verdade isso aqui, esses geradores aqui, I, NI, né, então às vezes a gente coloca a álgebra dessa forma aqui, né, geradores das rotações, né, são os sigma I, né, vamos ver as matrizes de Pauli, sigma I, sigma J, vou pegar a álgebra de Pauli, né, a álgebra de Pauli é essa aqui, sigma I sobre 2, né, sigma J sobre 2, I, epsilon, I, J, kappa, sigma kappa sobre 2. Então a gente sabe que com essa álgebra, essa aqui é a álgebra de Lie do SO2, né, que é exatamente a álgebra de Lie de SO3, se eu agora trabalhar com matrizes 3x3, onde essas matrizes 3x3 aqui, sigma I, elas têm esses elementos aqui, sigma I, Mn, é menos I, epsilon I, Mn. São as matrizes 3x3, né, a versão 3x3 das matrizes de Pauli. Elas têm esses elementos de matriz aqui, mas satisfaz essa mesma aula. Então, é o que nós estamos fazendo. Como nós estamos no espaço do Minkowski, nós colocamos a assinatura menos no setor espacial, esse menos está aparecendo aqui. Então, vamos fazer isso. Vamos dizer que a gente queira. Então, a gente pode até, se quiser, né? O que é importante é que esses dois aqui vão, né, caminhem com o mesmo sinal aqui. Vamos colocar um mais aqui, para poder seguir exatamente o patamar, né, o caso usual do SO2, né, se você colocar aqui as matrizes de Pauli sobre 2, vamos colocar um sinal mais. É uma questão só de mudança de base, não. Esses sinais podem estar absorvidos nessas constantes aqui. Então, calcula esse. Vamos substituir esse N aqui. Opa, isso aqui está abartado aí. Deixa eu parar isso aqui. Que é importante, né, para a gente garantir a estrutura do SO2 é a presença dessa relação, o gerador com o gerador, dando epsilon no próprio gerador. É isso que me assegura uma estrutura disso. Então, vamos substituir essa relação aqui. Então, aqui eu vou ter, ó, alfa JI mais beta KI, alfa JJ mais beta KJ. Então, e aí eu vou querer impor que isso aqui seja possível. Eu vou querer impor isso para fixar alfa, beta, gama, delta. Então, o primeiro termo vai ser, quando eu substituir aqui, eu vou gerar um gerador de J com J. J com K, 0. K com J, 0. E um K com K. Então, a gente vai ter duas contribuições aí. A gente vai ter um alfa 2 do lado esquerdo, né? Produzir alfa 2, JI, JJ, que dá I epsilon, IJK, dá aqui então, I, epsilon, IJK, JK. Vai fazer esse comutador. Aí vai aparecer um comutador de JI com KJ, vai dar 0. O de KI com o JJ, que vai dar 0, e vai ter um comutador aqui de KI com KJ, que vai dar um beta 2. Vai dar aqui para nós um beta 2. E epsilon IJK, KK. E do lado direito, eu tenho isso aqui. I epsilon IJK NK. Mas o NK é esse gama, né? Então a gente vai ver aqui, vou botar assim, gama JK. Chama um pequeno, né? Gama JK mais delta KK. Então é o que sai. Perdão. Desculpa, estou impondo isso aqui, exato, é isso aqui. Então tá legal. Então a gente vai querer impor no lado esquerdo, a gente substituiu substitui essas relações, tem essas relações aqui. Então
estão implícitas aqui. Então, J com J e aqui ficou. Então a gente ficou com uma relação completamente assim, envolvendo J e capas. Como esses geradores J e capas são uma base da álgebra, eles são objetos independentes. Então aqui eu tenho IFJ capa, IFJ capa, IFJ capa. Isso tudo eu posso fatorar. Então eu vou ter basicamente alfa 2, né, igual a essa relação aqui. O alfa 2 vai ter que me dar, vai ter que estar relacionado com o gama, não é isso? A gente multiplica o alfa 2, beta 2. Alfa 2 vai estar relacionado com o gama e esse beta 2 aqui vai ter que estar relacionado com o delta. Então é o que sai. A gente quer que essa relação seja verdadeira, substituindo agora, fazendo ali a mudança de base. Vamos pegar agora a relação dos N's com os N's. Essa relação aqui, dando do lado direito também o N. Então, vou botar aqui, guardar essas. Então, isso aqui, bom, vou deixar isso aqui separadinho assim. Vamos fazer agora a segunda relação. Então, aqui eu vou ter N com N. Então, eu vou produzir N de um lado, N do outro. Vou produzir um gama 2, porque vai ter J com J. Eu vou produzir o termo cruzado de gama com delta vai dar zero, né? Porque vai dar um comutador de J com kappa, depois vai dar um comutador de kappa com J, depois vai dar um comutador de kappa com kappa. Então, nós vamos ter, o primeiro termo que vai ter aqui vai ser o gama 2, JI, JJ. Eu vou produzir um gama 2, daqui é a mesma historinha, né? Um gama 2, aí vamos ter I, epsilon, I, JK, que vem do comutador dos dois J's. Mais, aí vai dar o J com K que dá zero, K com J que também dá zero, e aí vamos ter um comutador de K com K, que vai ser um delta 2. Mais um delta 2, de novo I, epsilon, IJK, e um KK. Então, impondo essa base. E aí do lado direito eu estou obtendo menos I, epsilon, IJK, NK. Mais o NK é o gama mais J. É o gama J mais o delta, né? Gama J mais o delta K. É o que sai daqui. Então, dessa relação aqui, de novo, esse I, epsilon, I, epsilon, I, epsilon, por muito, nós vamos estar tendo aqui um gama 2 é igual a menos gama. E o delta 2 é menos delta. Claro que esses coeficientes não precisam ser reais, né? Então, essa é a segunda relação. Nós usamos isso. E agora vamos usar essa relação. Essa relação vai dar os termos mistos, né? Que a gente vai ter M, N. Então, quando eu cruzar M com N, esse termo aqui dá um comutador não trivial, esse dá um comutador trivial, esse dá um comutador trivial e esse dá um comutador não trivial. Então, o primeiro termo não trivial vai ser o alfa vezes gama e o comutador do JI com o JJ. Então, vamos produzir aqui um alfa vezes gama I. Aqui tem um I. Então, I, vai ficar esse termo, alfa vezes gama, esses dois computadores vai ficar IF de JK para JK. Depois, esse com esse vai dar zero, esse com esse vai dar zero, então o beta com kappa com kappa, vai ficar um beta delta, né? Mais beta vezes delta I epsilon IJK KK. Então nós estamos sempre usando, que a gente está pressupondo que eu possa fazer uma mudança de base, onde, depois da mudança de base, eu teria diagonalizado as relações de comutação na aula. Setorizado JJ, KK e JK igual a zero. Aí do lado direito eu tenho menos I, de novo, né? Menos I, epsilon IJK, só que agora quem eu tenho ali é o M. E o M é o alfa mais beta. Então, as relações que nós vamos tirar daqui são alfa gama, tem o I, igual a menos alfa.
depois beta delta, igual a menos delta. Então a gente acumulou essas relações aqui, né, não lineares. Então, alfa 2, né, igual a gama, gama 2 é igual a menos gama, delta 2 é igual a menos delta. E essas relações aqui, agora é só a gente manipular. Né? Por exemplo, se eu multiplicar essa relação aqui por alfa, eu vou ter alfa 2, que é igual a gama. Então, eu vou ter como alfa 2, né, que é igual a gama, ou eu nem preciso fazer isso, a gente pode tirar direto daqui. Eu posso fatorar, quer dizer, outra coisa, né? Quer dizer, essa relação aqui, claro, isso aqui é automaticamente satisfeito se o alfa for zero. Mas se o alfa for zero, eu vou ter simplesmente que o M é proporcional a beta, cara. Então, vamos trabalhar com a situação que eu realmente estou fazendo uma mudança de base não trivial. A mesma coisa aqui, se o beta for zero, eu tenho o delta, o beta sendo zero, então, o alfa e o beta não podem ser simultaneamente zero, senão teria zerado esse gerador, que é impossível. Para isso aqui ser uma transformação de base, essa matriz aqui tem que ser não circular, eu estou passando dessa base MN para essa base. Basicamente eu tenho isso aqui, ó, M igual a alfa, beta, gama, delta, JK. Certo? Isso eu estou fazendo. Então, M alfa J mais delta K e o R é gama J mais delta K. Então essa matriz aqui tem que ser singular, não singular, perdão. Para ser uma mudança de base, o determinante dela não pode ser zero. Então, claro, se alfa e beta forem simultaneamente zeros, né, como indicaria isso que poderia sair daqui, eu teria a matriz singular. Então, não posso ter uma matriz singular porque eu estou fazendo uma mudança de base. Então, vamos lá. Então, vamos pegar essa situação aqui. Vamos dizer, alfa é diferente de zero, então eu teria gama igual a menos 1. Sendo alfa diferente de zero. Posso fatorar esse alfa aqui, então eu fico menos beta sendo diferente de zero. Eu fatoro, por exemplo, um delta igual a menos 1. E aí, se o gama é igual a menos 1, alfa 2 é igual a menos 1. E o beta 2 é igual a menos 1. Certo? Aí essa relação aqui me diz que o gama 2, se o gama 2, né, é igual a menos gama, menos 1 ao quadrado igual a 1. Então essa relação aqui automaticamente é respeitada. E essa relação aqui me diz que o delta 2 é igual a menos delta. Então se o delta é igual a menos 1, essa relação aqui também fica respeitada. Então essa solução me deixa essas relações automaticamente satisfeitas. Eu tiro daqui gama e delta e tiro daqui alfa e beta. Então a gente vai tirar que o alfa é mais ou menos I. Mais ou menos pode ser mais ou menos I. E o beta também. Mais ou menos I. Então eu posso tomar aqui esse alfa, esse beta aqui mais ou menos I, esse gama e esse delta, criar uma solução. Esse gama e esse delta aqui igual a menos 1. Né? Cada um igual a 8. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se deixar isso aqui. Essas relações aqui por enquanto. Então, deixa eu ver se eu vou apagar isso aqui, tá? Isso aqui a gente lembra o que a gente tem em mente quando a gente coloca isso aqui. Então, tá. Então, com isso aqui, a gente consegue fixar o M e o N. Né? Então, vamos dizer, M. Eu vou suprimir o índice I, tá? Porque está tudo indicado, está tudo. Então, o M seria alfa, vamos dizer, alfa seja igual a I, por exemplo, né? IJ. E o beta igual a IK. Beta IK. Então teria isso aqui. E o N seria o gama igual a menos 1, menos J, menos K, por exemplo. Né? Então com isso aqui eu posso eliminar, posso escrever o J e o K em função do N. Poderia, se eu, por exemplo, somar essa relação aqui, eu teria isso aqui. Estou escolhendo então isso aqui. Estou escolhendo gama igual a menos 1, delta igual a menos 1. Aqui eu tenho direito de escolha. Então, eu estou pegando alfa igual a I. E aqui eu teria beta igual a mais ou menos I. Então, eu estou pegando ambos
igual a essa mudança de base, quer dizer, tem uma não linearidade nesse sistema, por isso que a solução do sistema claramente não é única, porque o sistema é não linear, é de segunda ordem, alfa, beta, gama e delta, né? Mas eu tenho diferentes possibilidades, quer dizer, eu não tenho uma mudança de base única, né? Mas a gente viu então que a gente pode chegar a uma relação que é essa, eu posso passar de M para J e K respeitando aquelas relações de S e 2. Então a gente colocou M igual a IJ mais IK, porque essa relação aqui que a gente fixou, o alfa e o beta igual a I, e o J, o delta, o gama e o delta igual a menos I. Então com isso aqui, por exemplo, se eu multiplicar essa relação aqui por I, né? Então se eu somar, por exemplo, isso aqui, essa relação com essa relação, eu tenho que M, eu quero eliminar J. Então se eu escolher isso aqui, voltando aqui, o nosso determinante da nossa relação ele é alfa delta menos beta gama. Isso aqui é o determinante, a matriz que faz a transformação. Esse determinante tem que ser não singular. Ser diferente de zero para eu poder ter uma transformação de base legítima, né? Passar de uma base para outra com uma matriz não singular. Se eu tomar gama e delta igual a menos 1, então isso aqui vai ficar menos alfa e o delta é menos 1 e o gama é menos 1, mais beta. Então, se eu tomar alfa igual a I, então isso aqui vai ficar menos I. E se eu tomar o beta igual a I, isso aqui vai ficar mais I. Então, se eu tomar alfa igual a beta igual a I, eu vou ter uma singularidade nesse determinante. O sistema é não linear, eu tenho várias soluções. Vamos ver qual é a solução que é legítima, né? Esse é um teste. Alfa, delta, menos beta, gama tem que ser diferente de zero. Então, se eu tomar, mas o gama e o delta estão fixados. Então, eu tenho que o determinante, esse determinante é o delta igual a menos 1 e o gama igual a menos 1. Então, é claro que o alfa não pode ser igual a beta. Então, se eu tomar alfa igual a I, eu tenho que tomar o beta igual a menos I, né? Para poder ficar um determinante não trivial. Então, a gente vai fazer essa escolha. Vamos tomar alfa igual a I e beta igual a menos I, para poder garantir que o determinante da transformação é não singular. Então, a gente vai garantir a não singularidade da transformação, tá certo? Então, vamos lá. Então, se a gente faz isso aqui, então vamos botar alfa, perdão. Então, vamos colocar, nós colocamos o gama e o delta igual a menos 1. Aqui. Então, gama igual a menos 1. E o delta igual a menos 1. E cá em cima a gente pegou o alfa igual a I e o beta igual a menos I. Então, essas transformações aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, se eu agora multiplico essa relação aqui por I, e aqui por I, e aí eu somo, por exemplo, essas duas relações, então eu vou ter que M mais IM é igual a menos 2 e kappa. Então daqui a gente tira aqui o kappa, eu vou multiplicar aqui por menos I, então aqui fica 1, e aqui fica menos I. E vou dividir aqui por 2. Então a gente tira aqui o kappa, fica menos I sobre 2, N mais I. E o J, eu subtraio essa relação dessa. Eu boto menos aqui, boto mais aqui, boto mais aqui. Aí soma essas duas relações, esse termo aqui desaparece. Então nós vamos ter que M menos IM é igual a 2IJ. Então, a mesma coisa, multiplico aqui por menos I e divido por 2 aqui. Então, aqui eu vou ter menos I sobre 2 N menos I. Então, a gente entendeu que a gente consegue passar por uma base. A diferença, se vocês virem as aulas lá para trás, se vocês olharem as aulas de SO4, vocês vão ver que a diferença é que não vai aparecer esse I aqui, nós vamos ter os dois, né, sem esse I aqui.
Então, nesse caso, devido ao fato do espaço ser pseudo-euclidiano, né, ser um espaço tipo minkowskiano, aparece esse I aqui. Bom, mas então está aqui, ó. Então nós conseguimos passar por uma base em que os nossos geradores satisfazem uma relação SO2 e SO2. Então, o que nós mostramos com tudo isso, vou apagar isso aqui, é que aqui a nossa álgebra de Mi de SO13 é, na verdade, a soma direta de duas álgebras SO2. Só que com um detalhe que a gente tem que chamar a atenção já já. Então, nós fizemos o seguinte, a nossa trajetória foi essa aqui. Nós tínhamos, né, os geradores sigma e Mi. Desses geradores sigma e Mi, nós splitamos, né, nos geradores M e N. Então, nós passamos aqui os geradores, os boosts e as rotações. E aí, dos boosts e das rotações, a gente misturou, fez uma combinação linear e aí a gente passou para esses novos geradores aqui. O J menos I sobre 2, M menos N. Isso aqui vai ser muito importante para a gente depois definir os nossos espinores, né, os espinores relativistas, tanto de Baio quanto de Dirac. E aqui o K. Ficou também menos I sobre 2, né? M mais N. Esse mesmo, né? Mais I, menos 2 com menos I. Então, tá legal. Então, dessa base aqui, com essa base aqui, o que a gente viu é que as relações de comutação de SO com 3, isso aqui nós temos a álgebra de SO com 3. A esse ponto aqui nós ainda temos a álgebra de SO3, toda misturada, toda intercalada, não diagonal. Porém, aqui nessa base a gente tem J com J, dando I, Epsilon J, K com K, dando I, Epsilon K, e J com K, dando zero. Isso aqui mostra claramente uma estrutura, porque eu tenho um SO2, uma álgebra de SO2, vamos voltar assim, no setor J. Aqui eu tenho uma álgebra de um SO2 no setor K, e então está diagonalizado. Então a gente está mostrando que a álgebra de Mi, de SO13, ela se decompõe na soma direta de dois tipos de spin. Tem um spin no setor J e um spin no setor K. Isso aqui é importante. Agora, qual é a observação importante? A observação importante é que essa álgebra de SO2 ela é feita com uma combinação linear puramente imaginária, coisa complexa. Então, eu estou trabalhando com uma álgebra de SO2, mas de uma certa maneira que não é exatamente a álgebra do SO2 do SO3, porque a álgebra do SO2 do SO3 é uma álgebra real. Essa álgebra aqui, ela tem combinações complexas. Eu estou fazendo uma combinação linear de geradores, mas com esse coeficiente aqui acaba sendo real, mas esse é puramente imaginário. Então eu estou pegando os escalares, eu estou pegando o corpo dos complexos e fazendo uma combinação linear da álgebra com elementos complexos. Então eu estou trabalhando com uma álgebra na versão complexificada. Porque senão vocês poderiam dizer, poxa, mas o grupo de Lorentz, uma observação que vocês poderiam fazer, o grupo de Lorentz é não compacto. Nós vimos isso. Por que o grupo de Lorentz é não compacto? Porque os geradores que estão associados aos bustos, né, os ômega 0i, a gente viu que eles eram interpretados, né, como arco tangente hiperbólica V menos VI sobre C. Então, nós estávamos vendo que esses objetos aqui, na verdade, a tangente hiperbólica, né, de menos V sobre C é o ômega. Então, esse parâmetro aqui é uma tangente hiperbólica. Né? A tangente hiperbólica, ela, esse parâmetro aqui que é, acho que é o contrário, né? O ômega é a tangente hiperbólica. A tangente hiperbólica, para nós, é isso aqui, né? Esse objeto aqui tem que estar entre menos 1 e mais 1. Então, V sobre C está entre menos 1 e mais 1. Então, é isso mesmo. Então, é a tangente hiperbólica.
menos B sobre C é igual a ômega 0,1. Então, esse parâmetro aqui, a tangente hiperbólica do ômega 0,1 é menos B sobre C. Então, esse parâmetro aqui vai de menos a mais infinito. Esse cara aqui está limitado entre menos 1 e mais 1. Mas esse cara aqui, que é o parâmetro genuíno do grupo, ele vai de menos a mais infinito, real. No setor ômega e J, quer dizer, no setor espacial, esse ômega e J a gente interpreta como sendo epsilon de J kappa, θ kappa. É um ângulo de rotação em torno, no plano ômega e J. Isso aqui tudo bem, é um parâmetro compacto, é um ângulo de rotação, vai de 0 a 2π. Então, esses caras aqui vão de 0 a 2π, mas esses caras aqui vão de menos a mais infinito. Então, o grupo de Lorentz é não compacto. Se o grupo de Lorentz é não compacto, como é que pode, no final do dia, a álgebra de Lie dele ser a soma direta de duas álgebras SO2, quando SO2 é isomórfico a SO3? SO3 é compacto no grupo de rotação. Então, esse SO2 que está aqui não é o SO2 usual, o SO3. Quando a gente escreve SO3, a álgebra de Lie de SO3 é isomórfica a álgebra de Lie de SO2, ou seja, o grupo SO3 é localmente isomórfico. Então, o grupo SO2 é uma questão aí de duplamente conexo, esse aqui é duplamente conexo, esse é simplesmente conexo, mas do ponto de vista da álgebra, a álgebra é a mesma. Esse grupo é real, essa álgebra é real. A álgebra de SO2 é real. Quem quiser ver os Young tableaus, lá no curso de teoria de grupos, né, da iniciação científica, a gente trabalha com os Young tableaus e fica claro que o grupo SO2 é completamente real. Beleza, então isso aqui é... Porém, se ele é real, então isso aqui é compacto, então esse grupo é compacto. Então ele não tem parâmetros que vão de menos a mais infinito. No entanto, esse aqui está dando SO2 com SO2. Esse cara que é nitidamente não compacto por causa dos parâmetros associados aos bustos. Então esses caras aqui não podem ser o SO2 tradicional, é o SO2, vamos dizer, complexificado. Então, é só lembrar que por que ele é complexificado? Por causa da presença desses coeficientes puramente imaginários nessas combinações lineares. Se vocês pegarem o caso do SO4, vocês vão ver que no SO4 não aparece nenhum I. É tudo meio, mais e menos. Então, o grupo, você combina geradores sem buscar coeficientes da expansão que sejam complexos. E aí você garante a compacteza do teu grupo SO4. Então, SO4, sim, quando a gente escreve SO4 é o SO2 genuíno mais o SO2 genuíno. O SO4 é compacto, esse SO2 aqui é compacto e esse SO2 aqui é compacto, porque as combinações lineares não têm I. No caso do grupo de Lorentz, esse cara é não compacto. Então, esses SO2 que estão aqui são não compactos por causa dos bustos. Esse cara aqui são bustos, eles estão associados a um setor não compacto da álgebra. É só essa observação que não muda nada na prática. Mas, às vezes, lendo um texto ou outro, certas coisas, quando a gente falar que as representações irredutíveis de dimensão finita do grupo de Lorentz são os campos relativistas, elas são não unitárias, é justamente por causa desse fato. O teorema fundamental, praticamente um dos teoremas fundamentais da teoria dos grupos de Lie, é que se um grupo de Lie é compacto, então as suas representações unitárias podem ter dimensão finita. Mas se um grupo de Lie é não compacto, como é o caso do grupo de Lorentz, as suas representações com dimensão finita, que são os campos relativistas, o piloto tem 4 componentes, dimensão 4, poder direto, piloto de vai, 2 dimensões, vetor, 4 dimensões, essas representações todas que nós vamos usar hoje como os campos relativísticos, elas são todas representações não unitárias. Então, vamos ver depois explicitamente também por quê. Então, o que é interessante é isso, que a representação em campos, os campos a gente toma como representações do grupo de Lorentz, eles são representações não unitárias. As partículas nós pegamos como representações do grupo de Poincaré. O grupo de Poincaré também é não compacto, obviamente por causa das translações e por causa dos bustos que estão embutidos aí dentro. Então, o grupo de Poincaré ele é não unitário, ele é não compacto. Mas a gente pode trabalhar representações de dimensão infinita que são unitárias. Então, as representações de dimensão infinita que são unitárias são as representações em partículas, são as funções de onda das partículas. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente faz uma teoria de campos relativistas, né?
Os campos são representações de dimensão finita, porém representações não unitárias do grupo de Lorentz. As partículas são representações, né, do grupo de Poincaré, unitárias, porém de dimensão não finita, dimensão infinita. São, porque as funções de onda estão no espaço de Hilbert, que é um espaço de dimensão infinita. É o espaço das funções de quadrado integrável. Portanto, não é um espaço de dimensão finita. E é isso que gera, às vezes, gera essa dicotomia na hora de definir campo e partícula. O campo, ele pode ter mais conteúdo, ele pode ter mais partículas do que ele designa, na verdade. Vamos ver, essa é a necessidade da simetria de Gauge. O campo eletromagnético é quadridimensional, ele é um AMI, quadridimensional. Então ele vai representar, ele pode representar mais partículas, spin zero, spin 1, a gente tem que tirar fora o spin zero. Então esse mismatch, né, esse desbalanceamento, quer dizer, um campo, ele pode corresponder a mais partículas. Cada partícula está associada a um único campo, mas um campo pode descrever mais partículas. Então, se um campo escreve, por exemplo, 2, 3 partículas, e eu quero fazer uma teoria de campos para uma especial partícula, eu tenho que eliminar aquelas duas. Para eliminar aquelas sobras, aquelas indesejáveis, eu tenho que impor algum princípio, que não quebre também a invariância de Lorentz. E é esse princípio geral da simetria de Gauge. Eu vou trabalhar dentro dessa perspectiva. Por isso que eu estou chamando a atenção desse fato, que não é fundamental. A esse ponto parece uma filigrana, mas não é. Na verdade, esse fato é muito essencial para a nossa compreensão quando faz uma teoria quântica de campo, da relação entre campo e partícula. Então, vamos ficar por aqui, né? Essa relação aqui, então, já fechou para nós. Então, nós vamos começar agora a descrever as representações. Então, a gente já deu para entender uma coisa. As representações são as representações dessas. Se eu representar essa álgebra e essa álgebra simultaneamente, eu representei o grupo de Lorentz. Então, a vida fica mais fácil porque nós conhecemos SO2, tudo que nós conhecemos na mecânica quântica, né, como a gente estuda o momento angular e o spin na mecânica quântica, é a álgebra do SO2. Então, fica claro que uma representação irredutível, né, então a gente vai chamar, uma representação irredutível do grupo, da álgebra do grupo de Lorentz, né, ela vai ser designada por dois números, né, por dois autovalores desse essa álgebra é caracterizada, as representações dessa álgebra aqui são caracterizadas por um J, que pode ser 0, meio, 1, etc. Aqui é a mesma coisa. Então, as representações irredutíveis do grupo de Lorentz são caracterizadas por dois semi-inteiros, né? Tanto J quanto K podem ser 0, meio, 1, então, cada álgebra dessa é caracterizada por um J. Então, o J pode ser 0, K pode ser meio. Então, eu estaria na representação escalar dessa álgebra, na representação de dimensão 2 dessa álgebra, que é a representação espinorial. Então, a dimensão dessa representação é isso aqui. 2J mais 1 vezes 2K mais 1. Como é uma soma direta, então cada álgebra vai por si. Então eu posso ter representação J, que não tem nada a ver com a representação K, porque eu desacoplei as duas álgebras. Claro que quando eu voltar, se eu sei quem é J, sei quem é K, eu vou poder tirar quem é MN. Sabendo MN, eu automaticamente sei o gerador. A gente vai fazer a volta. A gente constrói a representação por aqui, mas aí quando a gente quer ler a coisa no espaço de Minkowski, a gente volta para o signo, porque isso aqui que está manifestamente covariante no espaço de Minkowski. Vamos colocar assim. Observe uma outra coisa que nós conhecemos também, que a gente sabe da teoria de grupos, na SO2. Se eu pegar uma representação caracterizada por J1 e K1 e fizer o produto tensorial por uma representação caracterizada por J2 e K2, fazer o produto tensorial de representações de SO2 é o que vulgarmente na mecânica quântica a gente chama de composição de momentos angulares. Na verdade, eu vou estar compondo esse momento angular com esse, independentemente desse com esse. Então a gente sabe que quando a gente compõe dois momentos angulares, J1 e J2, eu vou ter uma soma num certo J, que vai desde J1 menos J2 até J1 mais J2.
E quando eu compuser esses dois momentos angulares, eu vou ter uma soma direta em capa, que vai de capa 1 menos capa 2, até capa 1 mais capa 2, e aqui J. Então, quando eu compuser o produto tensorial de duas representações, né, que é aquela famosa expansão que a gente chama de expansão de Clebsch-Gorlin, do lado direito eu vou ter todas as representações, né, que saem daqui. Então, por exemplo, depois a gente vai estudar, vamos pegar uma representação, por exemplo, meio 1, e eu fizer o produto tensorial pela representação, digamos, meio, por exemplo, né, então eu vou ter esse meio com esse meio, dá 0 e 1. Esse 1 com esse meio, o ponto dá meio e 3 meios. Então eu tenho, desse lado eu posso ter duas possibilidades. Meio com meio dá 0 e 1, desse lado, meio, então eu posso compor. Então isso aqui vai me dar meio 0, vai me dar 0 e meio, 0, 3 meios. Então, esse com todos aqueles, esse com todos aqueles, mais 1 com meio, no setor aqui, com 1 com 3 meios. Então, se eu multiplicar essas representações do grupo de Lorentz, numa teoria de campos, o que significa isso? Se eu multiplicar um campo dessa representação por um campo dessa representação é um campo tipo espinor vetorial. Vamos ver, isso aqui é um vetor. Então, eu vou ter um campo, vou ter uma série de componentes desse produto tensorial. E aí, vamos ver, ó, a dimensão aqui qual é? A dimensão desse objeto aqui é 2J mais 1 é 2, 2K mais 1 é 3. Esse cara aqui tem dimensão 6. Esse cara aqui tem dimensão 2J mais 1 é 2, 2K mais 1 é 2, 2 vezes 2, 4. Esse cara tem dimensão 4. Então, essa representação aqui, que tem dimensão 6, vezes essa que tem dimensão 4, dá uma representação 24 dimensional. Então, do lado esquerdo eu tenho 24 dimensões. Do lado direito, eu teria que fazer a varredura das 24 dimensões. Esse cara aqui tem uma dimensão, 2J mais 1 é 1, 2K mais 1 é 2. Então, aqui tem dimensão 2. Esse cara aqui tem dimensão 4. Esse cara aqui tem dimensão 6. E esse cara aqui tem dimensão 6. E esse cara aqui tem dimensão 3 vezes 4, dimensão 12. Então, 12, 18, 22, 24. Então, fica 24, 24. Então, a gente sabe agora, por isso aí a gente já tem a teoria de grupo de Lorentz. Você compor representações, dado uma representação e dado outra representação, eu posso multiplicar 2, 3, e eu posso gerar todas as representações a partir das representações mais fundamentais. Obviamente, né, os casos mais triviais são J igual a 0, K igual a 0. Então, aqui eu tenho 0, dimensão 1. Aqui eu tenho 0, dimensão 1. 1 vezes 1 dá 1. No final do disco tem dimensão 1. A única coisa que tem dimensão 1 é um escalar. Essa representação aqui é a representação dos campos escalares. Depois eu pegar aqui, por exemplo, meio, e aqui 0. Tem dimensão 2. Se eu pegar 0 e meio, outra dimensão 2. Então, agora, será que essa representação é equivalente a essa? Nós sabemos que, no caso de SO4, sim, essa representação, no fundo, é equivalente a essa. No caso do grupo de Lorentz, vamos ver que não. Essa representação é uma, essa representação é outra. São independentes, realmente. Essa representação tem dimensão 2, essa representação tem dimensão 2. Então, é aqui que nós vamos colocar os neutrinos left, e aqui nós vamos colocar podemos colocar os espinores left, os espinores espirais left, e aqui os espinores espirais right. E depois vamos ter que compor os espinores de Dirac, os espinores de Majorana e assim vai. Então, vamos colocar. Então, esse que é como você vai ser o procedimento. Mas estamos só para relembrar. Então, nós estamos trabalhando, então a gente já sabe categorizar as representações irredutíveis de SO do grupo de Lorentz, então, os campos relativísticos. Então, nós vamos associar uma representação irredutível de SO3, que é uma representação caracterizada por JK, a um certo campo relativístico. Então, um campo relativístico, eu vou chamar de φ em geral, depois a gente vai ver qual é a estrutura desse φ, ele está associado a uma representação JK. Então, aqui são o que nós chamamos de campos relativísticos, né, clássicos, relativísticos, né,
clássicos no sentido de que não é quântico, não tem H cortado, não são campos quânticos, não são operadores, né? São campos clássicos, são funções clássicas em dimensão 2J. Então esse campo φ, ele tem um número de componentes de φ, que é a dimensão de φ é 2J mais 1 vezes 2K mais 1. Então ele é uma função com 2J mais 1 vezes 2K mais 1 componentes e funções dentro do espaço. Esse φ aqui é uma função das coordenadas do espaço-tempo. Então, isso para nós é um campo relativista. Depois, claro, multiplicando campos relativistas, eu tenho outras representações. Então, vamos estudar agora representação por representação, porque o modelo padrão, até onde ele vai? O modelo padrão, outra coisa que a gente pode observar bem aqui é o seguinte. Do ponto de vista, isso aqui é o grupo SO3. O grupo SO3 está aí dentro. Aonde é que está o grupo SO3? O grupo SO3, o setor de SO3 está aqui, ó, nas rotações, nos geradores das rotações espaciais. Esses aqui são os bustos. Então, uma dada representação, ela mistura alguma coisa que é puramente rotação com boost. Então, se a gente observar, se eu pegar essa representação, vamos dizer que eu pegue essa representação aqui, meio e meio. Se a gente pegar essa representação, a gente está tendo aqui em 4 componentes aqui. Você tem dimensão 2J mais 1 é 2, 2K mais 1 é 2, então você tem dimensão 4. Então, essa representação aqui, a dimensão dessa representação é igual a 4. A pergunta é, do ponto de vista do setor não relativista, do ponto de vista do SO3, quais são as representações de SO3 que vão estar contidas aqui dentro? Porque isso aqui está me descrevendo, isso aqui está me descrevendo uma representação relativista, é o J mais K, né? É isso que está aqui, é o M mais M. As rotações espaciais puramente, elas estão só aqui. Então, as representações de SO3, elas estão associadas a esse gerador aqui. Mas esse número quântico J, né, esse operador de Casimir, esse J e esse K, eles estão envolvendo essa mistura aqui. Então, dentro dessa representação, como SO3 é apenas um subgrupo do grupo de Lorentz, então, se eu pegar uma representação do grupo de Lorentz, ela pode ter mais de uma representação do grupo de rotações. E, de fato, esse objeto tem 4 componentes. Agora, qual seria o conteúdo de spins não relativistas, o SO3, genuinamente, os graus de liberdade rotacionais que estariam dentro dessa componente, então, dentro dessa representação? Vocês vão ter que aprender então, qual é o conteúdo, né, de spins dentro de uma dada representação JK. Olha isso aqui. O que a gente está observando é o seguinte: quando a gente compõe esse objeto J com esse objeto K, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou compondo esse spin, estou multiplicando essa representação por essa. Então, eu estou multiplicando um SO2 por um SO2. Um SO2 por um SO2. Então, na verdade, esse objeto aqui, ele está representando um campo que está trazendo essa informação do primeiro SO2 e essa informação do segundo SO2. Então, ele está multiplicando, vamos dizer, 2 representações de SO2. Uma no setor J e uma no setor K. Então, é claro, eu sei compor SO2 também. Então, se eu for olhar só do ponto de vista do SO2, o conteúdo que eu tenho aqui, ele vai desde J menos K, como se eu estivesse compondo um momento angular J com um momento angular K, até J mais K. Então, essa série que está aqui é a série dos spins de SO3. Se eu quiser pensar quais são os spins não relativísticos, né, os spins de SO3, que estão contidos dentro dessa representação, na verdade eu estou fazendo essa composição. Então, por exemplo, essa representação que eu tinha escrito meio, meio, ela vai ter spin 0 e vai ter spin 1, do ponto de vista do SO3. Então, deve ter um escalar contido aqui dentro e um vetor, do ponto de vista euclidiano.
Mas é claro que um escalar e um vetor do ponto de vista euclidiano, eles se compõem para formar um quadro de vetor. Tá? Então nós vamos procurar também essa discussão aqui. Estou só adiantando o que nós vamos